Entonces, ahí solamente clicar en la opción de língua y poner español, ¿está bien? Muy bienvenidos todos ustedes. Também quero agradecer mais uma vez a presença dos irmãos. Hoje, nós estamos transmitindo pelo Zoom, também pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos então começar? Só um minutinho, Glórias a Deus. Um minutinho mais. Glórias a Deus. Obrigado por estarem aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui na sala do Zoom. Também agradecer a presença dos irmãos que estão no Facebook, no Instagram e no YouTube. Obrigado pela presença de cada um de vocês e também aqueles irmãos que vão ver essa palavra em um futuro muito próximo. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da noite é: quem creu em nossa pregação? Vamos abrir nossas Bíblias já no livro de Isaías, o capítulo 53. Isaías 53. Então, nós vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Aqui, quando entramos nesse capítulo de Isaías, nós chegamos a um momento extremamente importante da palavra de Deus. Isaías, ele trata de descrever o Messias de uma maneira detalhada. O profeta Isaías, ele agora precisa descrevê-lo em detalhes que nenhum outro profeta conseguiu descrever. Isaías vai mostrar aspectos do Messias que somente ele viu da parte de Deus. Então, quando nós lemos esse capítulo 53, nós ficamos chocados. E muitas vezes, nós olhamos para o eunuco do livro de Atos, quando ele participou de uma festa, 7 dias, ele veio com a sua senhora, aquela rainha. Depois de 7 dias, eles estão voltando para a África. E ele estava lendo exatamente Isaías 53, quando o Senhor enviou aquele servo e o eunuco não entendia. Então, o eunuco pediu ajuda, falou: olha, eu realmente não sei o que quer dizer, o que está escrito nesse capítulo de Isaías. Ele tinha acabado de sair de uma festa de 7 dias, estudar o Velho Testamento. Eu creio que entraram na lei, nos livros da lei. Eram 7 dias de conferência e ele, todavia, não sabia do que se tratava. Quem era essa pessoa que Isaías estava descrevendo? Então, Felipe, ele cuidadosamente apresentou o Messias nessas escrituras. Agora, a pergunta é: por que os judeus, o povo de Deus, que conhecia Isaías 53 e conhece até hoje, eles não conseguiram identificar o Messias aqui? Essa semana nós fomos abençoados com a palavra que veio para nós direto do trono de Deus, nos mostrando detalhes tão importantes. Quem creu em nossa pregação? Isaías, ele começa fazendo uma pergunta. O capítulo 53, versículo 1, ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele mostra quem vai acreditar. Eu vou descrever o Messias aqui, mas quem vai acreditar no que eu vou falar? Porque da parte dos judeus havia
Primeiro, eles estavam esperando o Messias como o rei Davi. Eles imaginavam que o Messias viria, eles acreditavam e eles esperavam. Mas precisava ser como o rei Davi. Alguém de guerra, alguém cheio de pompas, alguém com status, alguém de boa aparência, alguém que teria que nascer em uma família nobre, alguém que tivesse uma cultura, que tivesse envolvido à frente da lei, à frente dos serviços sacerdotais. Eles imaginaram um Messias vitorioso, de boa aparência, ruivo. Eles imaginaram um Messias que teria que vir para dar vitória para eles no campo político, no campo religioso. Eles acreditavam que esse Messias que viria iria fazer com que os romanos, que estavam colocando um pesado jugo sobre eles, esse Messias iria afastar os romanos, e eles iriam ter liberdade no seu templo, liberdade religiosa, e eles teriam também uma liberdade política. E eles imaginaram esse Messias. Quem creu em nossa pregação? Essa pergunta é muito importante para a nossa sociedade de hoje. Quando olhamos a nossa sociedade hoje, nesse primeiro problema, nós temos mais de 200 nações. A pergunta é, quem está crendo na nossa pregação? Se passou 2000 anos, ou um pouco mais, que o Messias esteve na Terra, até hoje, quem creu em nossa pregação? Se fala do Messias em todos os meios, por rádios, por televisões, por programas, por internets, tudo se fala do Messias. Mas a pergunta é, quem creu em nossa pregação? Segundo aspecto que era contra eles, é que os judeus, eles eram transgressores da lei. Por mais que eles tivessem a profecia que o Messias veria, eles tinham um segundo problema, eles transgrediam a lei. Eles eram caídos, eram pecaminosos, eles eram cheios de complicações e problemas. O coração deles estava longe de Deus. O coração deles estava afastado de Deus. Eram pessoas pecaminosas. Então, você tem, primeiro, você coloca na sua mente que o Messias vai ser esse tipo de pessoa, e segundo, você tem problemas de pecados e problemas de transgressões. Quando o Messias chegar, é óbvio que nós não vamos reconhecê-lo, porque no campo político, nós queremos um Messias que venha para nos dar vitória sobre os romanos. Nós queremos um rei que venha. Mas no campo religioso, nós não queremos um Messias que venha tratar com os nossos pecados, que venha tratar com as nossas condições. Nos deixa como estamos, nos deixa nos pecados, nos deixa nas nossas iniquidades. E exatamente o Messias veio para trazer no coração deles justo o que eles não esperavam. Ele é descrito por Isaías como uma pessoa totalmente diferente do que eles esperavam, e segundo, ele vem para repreender o pecado. Ele foi muito duro com relação ao pecado. Ele não foi uma pessoa que deu para os judeus o que eles queriam. Desde entrar no templo e repreender aquele comércio do templo, a olhar para eles e dizer, vocês são raça de víboras, o Satanás é o vosso pai. Vocês permanecem nos pecados. O Senhor era muito duro com eles. O Senhor tratou de ajudá-los. É mais difícil para alguém identificar o Messias. Quando nós olhamos para essa geração dos dias atuais, nós vemos uma geração totalmente corrompida, rebelde, caída, cheia de pecados e transgressões. Uma geração que não aceita se submeter. Uma geração que não aceita
que esse Jesus que veio para salvar a humanidade possa ser recebido por eles, possa ser adorado por eles, possa ajudá-los a sair da condição pecaminosa. Mas no aspecto com relação às igrejas, com relação aos cristãos, também eles não conseguem identificar a obra do Messias nesses dias. Não conseguem, porque aparentemente nós vimos que aquele Messias que os filmes de Hollywood produziu, na mente das pessoas, o Messias com os cabelos bonitos, os olhos bonitos, pomposo, mesmo que passa por sofrimentos, com dificuldade, mas é um Messias cheio de amor, cheio de compaixão, não tem ira nesse Messias. Ele está disposto a pagar qualquer preço por nós e ele não quer nada em troca. Ele vai à cruz, ele vai sofrer, ele vai morrer, ele tem que pagar tudo e é um Jesus bonzinho. Que, olha, eu ganhei a salvação pela graça e esse Jesus já morreu por mim, agora está tudo bem. Então, entre os filhos de Deus, não se valoriza a graça. O preço que foi pago por ele para trazer a graça para nós foi um preço altíssimo. Custou da parte do Pai um alto preço. Custou da parte do Filho um alto preço. A graça, ela não veio a nós de graça, entende? Ela chegou a mim, mas alguém pagou um alto preço e isso vai ser requerido de mim. Então, entre os cristãos, não dar atenção especial ao preço que custou a graça também é o caminho para em um futuro próximo eles experimentarem a ira de Deus. Houve um preço. Quem creu em nossa pregação, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 2 de Isaías 53. Eu vou ler alguns versículos junto com vocês. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelhas muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento
justificará a muitos. A palavra final, justificará a muitos. Quando Isaías apresentou esse Messias, um homem totalmente diferente do que os judeus esperavam. Não dá para crer que esse vai ser o nosso Messias. Não dá para que esse vai ser o nosso Salvador. Nós esperamos um e Isaías descreve um outro. Alguém de dores, que vem para ser humilhado, vem para ser rejeitado. E aqui mostra o caráter do sofrimento que ele iria passar entre os homens. Fala que ele era uma raiz de uma terra seca. Então, mostra que todo o seu viver, no aspecto do seu ministério, ele iria sofrer amargamente. Ele iria ser rejeitado duramente. Ele iria ser desprezado, caluniado. Um homem de dores. Um homem de sofrimento. E Isaías mostra que tudo isso que ele iria passar como Messias era para alcançar um povo de dura serviço. Era para alcançar pecadores como eu e você. Ao olharmos para o coração de Deus, o que será que estava passando no coração de Deus quando ele deu essa visão para o profeta Isaías? Puxa, os homens estão fugindo de Deus, os homens se apartaram de Deus, se tornaram inimigos de Deus, e mesmo assim Deus está disposto a colocar o seu filho para morrer por esses homens cheios de pecado e transgressões. Como o filho de Deus, ele poderia vir à terra como filho de Deus, mas em um aspecto como aquele que os judeus esperavam. Mas por causa da transgressão do seu povo, por causa da transgressão dos descendentes de Abraão, ele precisava vir dessa maneira. Os seus 3 anos e meio de ministério precisavam ser exatamente assim. Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui. Se nós que estamos nas redes sociais, se nós estivéssemos naquele tempo que chegou João Batista anunciando a chegada do Messias, muito provavelmente nós também teríamos rejeitado. Se nós estivéssemos naquela época quando o Messias começou o seu ministério, muito provavelmente também o teríamos rejeitado. Aquela geração da época do Messias era uma geração pecaminosa e caída, mas temos que reconhecer que a nossa geração de hoje é muito pior. Está muito pior. Não é verdade? Quem creu em nossa pregação? Deus o colocou no meio de um povo que não o reconheceu. Desde o seu anúncio do nascimento pelo anjo Gabriel, ele precisou fugir para o Egito, ele voltou para a região onde ele nasceu, ele cresceu em uma cidade pobre e ele frequentou o templo até os 30 anos. Até o último momento ele esteve no templo, frequentando, mas ninguém o reconhecia, com exceção de um casal de ancião que o reconheceu no momento que os pais foram apresentá-lo no templo, com 7 dias de nascido, Simeão e Ana. Não é verdade? Os demais não o reconheceram. Não sabia quem ele era. Era o filho do carpinteiro. Não, esse daqui é o filho de um carpinteiro. Ele sabe fazer janelas, sabe fazer portas, sabe fazer telhados. Esse não é o Messias. Não pode ser o Messias. Porque nós queremos apresentar para vocês esse pano de fundo. Porque nessa geração, nós corremos o mesmo risco de cair e não conseguirmos identificar o Messias e perdermos o arrebatamento. Nós corremos o mesmo risco de não identificá-lo, de identificar qual é a voz que está falando hoje na terra. Porque quando olhamos para os nossos lados,
Eu moro aqui nos Estados Unidos. Então, aparentemente, para falar por Deus, tem que vir de um país rico. Tem que ser alguém que tem um império, alguém que fale bem, que tenha doutorado, alguém que tenha muitos seguidores no YouTube, na internet, que tenha milhares, milhões de seguidores. Ou que tenha que ser alguém da Europa, alguém da Austrália, tem que ser alguém de renome para falar por Deus. Ou do Brasil, ou de algum país, olha, se não for, não serve. Agora, quando olhamos para o Quênia, não pode. Deus jamais escolheria uma pessoa de cor escura, de um país pobre. Deus jamais escolheria alguém que não tem uma reputação mundial, alguém que não é conhecido mundialmente, que não tem dinheiro. Deus não pode escolher esse tipo de pessoa. Quem creu em nossa pregação? Muitos creem que se o pregador ele é bem-sucedido na terra, é Deus falando. Deus está com ele. Muitos creem que se ele tem milhares de seguidores, é porque Deus está falando. Deus está com ele. Amados irmãos, nós estamos correndo o mesmo risco que os judeus cometeram. Identificar por meio de quem Deus está falando é um grande desafio para nós. E se falharmos nessa missão como os judeus, no último momento, o que os judeus disseram? Crucificam e que recaia sobre nós o sangue dele. Eles chamaram uma maldição para eles. Eles fecharam a porta dos céus para eles. Por 2000 anos, eles foram dispersos. Porque não identificaram o enviado de Deus para eles. Não era como eles queriam. Não era do jeito que eles pensaram. Não era a pessoa que eles planejaram. Ainda que conheciam o Velho Testamento, conhecia a palavra, conhecia os 39 livros, mas esse Messias que Isaías escreveu, nós não queremos. Nós não aceitamos. Ele não pode ser descendente de Davi, não pode. Não pode. Ele não pode herdar o trono. Quem é ele? Amados irmãos, nós precisamos depender estritamente do Espírito. A geração que hoje ela está na Terra é uma geração totalmente pecaminosa, totalmente caída. Eu gostaria de ler com os amados irmãos Romanos, capítulo de número 1, por favor. Abram suas Bíblias. Romanos, capítulo 1. O versículo de número 3 fala assim: com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aqui mostra a sua descendência segundo a carne. Ele, de fato, ele vem da descendência de Davi. Mas quem creu na nossa pregação? Então, da descendência, ele é o descendente de Davi. Isso está relacionado com a sua humanidade. Ele pode ser rei. Ele é o verdadeiro herdeiro de Davi. Ele é o herdeiro do trono. Ele é o sucessor. Ele pode. Ele tem essa descendência aqui. Mas, ainda no versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. As suas, aqui, segunda descendência, ele foi designado Filho de Deus com poder, por meio da sua ressurreição. Então, por um lado, ele é o filho do homem, mas por outro, ele é o filho de Deus. Ele tem a sua descendência terrena, mas ele tem a sua descendência celestial. E nós podemos ver em Gênesis capítulo 3, nós não temos tempo, que depois
que Satanás levou o homem e a mulher a cair. O Senhor falou, pregou o evangelho ali, o próprio Deus, para a serpente. E ele disse, da mulher virá o descendente, da mulher virá um que esmagará, que destruirá a sua cabeça. Ali mostra que ele é o descendente da mulher também. Então ele tem a descendência da mulher, ele nasceu de uma mulher, ele é aquele que veio como descendente da mulher para esmagar a cabeça de Satanás. Isso fala do aspecto da cruz do Messias. Mas ele também, agora como descendente da mulher, como descendente de Davi, ele também é o descendente de Abraão. Porque em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele é filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão. Então nós temos agora mais uma descendência. E o descendente, ele recebe as promessas, recaem sobre ele. Então ele pode, por meio de ser descendente de Davi, ele tem direito a um trono. Ele pode ser rei. Por meio da descendência de Abraão, ele tem direito das promessas que Deus fez de Abraão para recair em Isaac. A terra e multidões de pessoas viriam da descendência de Abraão. Então ele tem, agora, a terra representa a igreja, os altares, e as pessoas representam exatamente os cidadãos que vão compor esse reino. Mas mesmo você sendo descendente de Davi, tendo um trono, e descendente de Abraão, tendo o lugar aonde esse reino vai ser estabelecido, e o lugar aonde vai ter essas pessoas, precisa do descendente da mulher para destruir a natureza pecaminosa do homem. Mas aqui fala que ele também é o Filho de Deus, com poder. Ele vem, Isaías o descreve também como aquele, um menino se nos deu. O filho, aquele filho que nasceu. Em outras palavras, nós temos o filho, Isaías fala, e fala do menino. Ele tem também um aspecto do governo de Deus. Ele traz sobre ele o governo de Deus. Como filho de Deus e como menino, o seu aspecto humano e o seu aspecto divino. O governo estava sobre os seus ombros. Como descendente da mulher, ele é o menino, mas como descendente de Deus, ele é o filho de Deus para sempre. Mas quem creu na pregação de Isaías, Isaías o descreveu, mesmo ele sendo o Salvador e o Messias, mesmo recaindo sobre ele todas as promessas de Deus, ele não veio como os judeus esperavam que ele viesse. Por isso o resistiram, por isso o perseguiram, por isso o torturaram e o mataram. Irmãos, os dois profetas do Senhor tiveram uma visão no dia 4 de agosto. O Senhor os introduziu nos céus exatamente no momento que o Filho de Deus estava fazendo para o Pai um comentário. E ele mostrava suas mãos que ainda estavam feridas. E dizia assim, Pai, olha o que eles fizeram comigo enquanto o Senhor não estava. Os homens cercaram, todo um país o cercou. Os soldados o cercou. Não só com calúnias, mas com humilhações, difamações. Tiraram suas vestes, colocaram um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho, começaram a zombar, se ajoelhar e falar, você é o rei. Depois, com paus, batiam na sua cabeça. O torturaram ali, bateram nele, o espancaram, o humilharam, cuspiram nele.
todo um país, a fúria das pessoas. Mas Isaías disse que ele era um homem de dores e que ele estava vindo do Pai para dar a redenção para pecadores. E em seguida o levaram e o crucificaram. Irmãos, que dor! Nós vimos a maneira com que o crucificaram. Não é uma maneira normal. Eles pegaram aqueles pregos enferrujados e bateram um prego na sua mão, e depois um soldado foi do outro lado e puxou o seu braço. Foi puxando, puxando, puxando. Aquele que tinha o prego ficou esticado, eles puxaram. Um segura aquele braço esticado e o outro bate o segundo prego. Depois esticaram os seus pés para baixo e bateram mais um prego. Ele foi crucificado extremamente esticado. Isso quer dizer que ele não tinha como respirar. A respiração saía com dificuldade, porque as suas costas estavam na cruz, estava junto da cruz, junto daquela madeira, e os seus braços foram esticados exatamente para que ele tivesse uma morte mais rápida. Oh, irmãos! E os profetas viram ele chorando. E ao meio-dia, vocês sabem que o céu se fechou. E ele gritou, Deus meu, Deus meu. Por quê? Por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados, tudo recaiu sobre ele. O Pai não o poupou. O Pai precisava levar nele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas maldições. O Pai precisava julgar no Filho o que nós fizemos. A ira de Deus contra os humanos, muito grande. A ira de Deus contra os homens era muito grande. A única maneira de acalmar a ira de Deus é com sangue. Em toda a Bíblia, quando Deus está irado, se não há o sangue, Deus destrói tudo. Ele passa por cima de tudo. Deus só poderia se acalmar com a sua ira para não os destruir todos com sangue. E agora o sangue do seu filho, o sangue da eternidade, foi requerido para tirar os nossos pecados. Deus queria isso. Deus precisava disso. Irmãos, quando nós olhamos e dizemos assim, olha, eu fui salvo pela graça. Amém. Graças a Deus. Amém. Ah, que lindo. Houve um preço para que essa salvação inicial chegasse até nós. E Deus, ele vai requerer esse preço de mim e de você. Quem creu em nossa pregação? Depois que nós recebemos o Senhor, será que a nossa vida cristã se torna uma vida fácil, tranquila? Eu posso viver de qualquer jeito? Eu posso pecar? Eu posso ficar na internet até de madrugada, vendo coisas malignas? Eu posso ficar naqueles jogos violentos, matando, tá. Como que é a minha vida? Não, eu já fui salvo. Ah, pela graça, amém, eu estou salvo pela graça. Eu vou invocar aqui, tá tudo bem. Não. Aí está a grande situação. Deus irá julgar os homens por causa da graça. Vocês sabiam? É por causa da graça que Deus vai nos julgar. Quando nós abusamos da graça, Deus se sente ofendido. É como alguém que chega na sua casa e fala, eu estou te dando um presente aqui. Estou te dando um grande presente e você rejeita. E aquela pessoa está dizendo, é de coração. Recebe esse presente, é de coração e você rejeita. Você não aceita ou você pega o presente e você não dá valor nele. Você o despreza. O que aconteceu é que os filhos de Deus hoje, no meio dessa geração, eles desprezaram a graça de Deus. Eles passaram a viver uma vida pecaminosa. Eles passaram a viver uma vida caída. Eles passaram a viver de qualquer maneira. Eles passaram a viver no pecado. Eles estão com a vida tranquila. Eles estão numa vida sossegada. Eu já fui salvo.
Eu vou na reunião quando eu quero. Eu escuto quem eu quero. Eu tenho a minha opinião. A minha casa é o meu pequeno reino. Irmãos, qualificações de alguém que está abusando da graça. Não me identificar a voz do Messias e viver nessa era uma vida relaxada vai ter uma séria consequência. E a consequência, ela não demora. Sobre a ira de Deus virá a destruição. Pensa, irmãos, eu não quero ver Deus irado. Eu creio que nenhum de nós queremos ver um Deus irado, um Deus cheio de cólera, vindo sobre aqueles que abusaram da graça, que desprezaram o que o Filho fez. Irmãos, eu não quero ver esse Deus. Aqui, ele foi descrito por Isaías, mas foi rejeitado pelos homens. Eu queria ler com os amados irmãos, eu já estou caminhando para terminar. Abram ainda em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 8, fala assim: primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então aqui fala de um evangelho que produz a fé em todo o mundo. Não é qualquer evangelho. Vamos seguir aqui algumas características que nós precisamos ler a partir do versículo 18. Fala assim, ainda Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja a palavra, ira de Deus. Ele está falando para uma geração. Se você que está ouvindo essa palavra, nós vamos ler esses versículos, aí você dizer, isso aqui é para o mundo, isso aqui é para as pessoas do mundo, não é para os cristãos, eu quero te dizer, não é verdade. A Bíblia foi escrita para os cristãos, isso aqui não é para pessoas que estão fora da igreja. Todo o que vai ser falado aqui, irmãos, é para quem está na igreja. Isso é a maneira com que eles se comportam diante do Todo-Poderoso. Isso é a maneira como que a graça de Deus ela é zombada. Quando Deus trazer a ira, irmãos, ele pode fazer isso. Ele tem direito de fazer isso, pelo que os homens estão fazendo contra ele, irmãos. O versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui ele mostra a perspectiva, aqui ele mostra que o Deus que se revela a nós, mesmo para aqueles que acham que não têm fé, Deus, ele mostra o que ele criou, o sol, a lua, o universo, para que essas pessoas possam crer que existe um Deus no universo. Não pense, irmãos, que os humanos não sabem que existe um Deus. Um ateu, ele é uma pessoa extremamente perigosa, extremamente diabólica, mesmo ele dizendo que é ateu. Lá no profundo do seu ser existe um espírito. Ele foi criado com a eternidade. Há um vazio ali dentro. E ele sabe que ali dentro, mesmo ele dizendo de boca, não há um Deus, no espírito que está dentro dele, está dizendo, há um Criador. Há um Criador. O versículo de número 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens,
corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui fala do espírito do homem. Esse versículo de número 21 e o 22 e o 23 mostram o que está no espírito das pessoas. Eles trocaram aqui a imagem de Deus. Aqui fala de idolatrias. O espírito, se ele não estiver sendo usado para adorar a Deus, ele vai estar sendo usado para adorar outra coisa. Um outro homem, um dia, um filho, ele vai estar sendo usado para adorar qualquer coisa menos Deus. Então, esses primeiros versículos falam da queda do homem no espírito. A partir do versículo 24, mostra a queda do homem na carne. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós temos aqui o segundo item, eu não vou comentar isso. Agora vamos ver o problema na alma, outro problema dentro das igrejas, o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldades, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são possíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa geração aqui, ela está dentro das igrejas. Não é diferente. Quem creu em nossa pregação? Quem creu? O profeta Isaías apresentou o Messias para um povo que não o reconheceu. Hoje o Messias está sendo apresentado para um povo que não quer o receber. E não estamos falando apenas das nações, mas principalmente daqueles que já estão nas igrejas. Eles estão com problemas no corpo, estão com problemas na alma, estão com problemas no espírito, e mesmo assim não querem ajuda daquele que foi enviado para ajudá-los, para os conduzir ao arrebatamento. Assim que nós ficamos extremamente compungidos de ver o coração de Deus ao olhar para essa geração e ver que essa geração prefere experimentar a ira de Deus do que desfrutar do presente que Deus já preparou para nós. A graça é um presente. Deus, ele fez tudo por nós. Deus, ele está disposto ainda a fazer tudo por nós. Deus, ele é um cavalheiro. Ele decidiu entregar tudo por nós. O seu filho por nós. Deus decidiu fazer qualquer coisa pelo homem. Isso é graça, isso é presente. Tudo que ele está pedindo para nós é seguir aquele do qual ele enviou. É seguir a orientação daquele do qual está na terra hoje. É se esvaziar. É deixar o orgulho, a vaidade, deixar as coisas desse mundo. Voltar-se à cruz verdadeira. Voltar-se ao arrependimento verdadeiro. Voltar ao verdadeiro sangue. Voltar à verdadeira santidade. Se preparar em toda a justiça para o arrebatamento. Deus preparou tudo para aqueles que obedecem. Irmãos, Deus preparou tudo para aqueles que obedecem. Não vamos viver como essa geração que despreza o descendente da mulher,
que despreza o descendente de Abraão, que despreza o descendente de Davi, que despreza ele como filho de Deus, que despreza aquele que veio como um presente para nós. A nossa condição é uma condição extremamente pecaminosa, caída. Se olharmos para nós, irmãos, todos nós pecamos e fomos separados, fomos apartados da ira de Deus. Nós tomamos a palavra graça e não queremos ser expostos pela lei. Porque a lei, ela foi dada. Eu posso desprezar a lei, desprezar o Velho Testamento, desprezar as coisas que foi falada no passado? Não! Não, mas eu estou no Velho Testamento? Não, eu estou no Novo Testamento, Nova Aliança. Irmãos, a lei, ela foi acrescentada a um povo rebelde. Vamos dar olhada em Gálatas, capítulo de número 3, Gálatas 3, versículo 19. Fala assim, repetindo, Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador. Por que a lei foi dada? Por causa da transgressão. Você entende aqui que a lei, ela não é má. Se nós aqui hoje dissermos, eu só vivo pela graça, então quer dizer que eu tenho liberdade de pecar. Quando alguém fala para você, irmão, você é um pecador. O que é isso? É graça ou lei? A lei, ela evidencia o meu pecado. A lei mostra que eu sou um pecador. Jesus, ele cumpriu a lei, mas na parte cerimonial. Ele é a realidade das ofertas. Ele é a realidade do templo. Ele é a realidade das festas. Ele é a realidade da lua nova. Ele é a realidade dessa parte da lei, chama-se parte cerimonial. Mas na parte moral, essa parte, irmãos, ela não foi alterada. Então, nós nos justificamos para viver uma vida pecaminosa quando alguém fala, olha, você pecou. Não. Nos comportamos como Jó. Quando seus amigos vieram e falaram, olha, Jó, um deles falou, olha, você é um pecador. Para Deus permitir essa situação, você pecou contra ele. Irmãos, quando tocou nisso, Jó virou um monstro. Jó começou a se justificar. Então, quando falamos que a lei, ela é importante hoje, é ela que evidencia que eu sou um pecador. E quando a lei, ela me expõe, o que eu faço? Eu corro para a graça. Eu vou para os braços da graça, irmãos. E aí eu tenho perdão na graça. O propósito de Deus no Novo Testamento não é como do Velho. No Velho Testamento, a lei expunha o homem, mas ela não tinha vida. Por isso, ela matava. Ela apresentava o pecador, mas não tinha como ajudá-lo. Ainda que Deus usou o tabernáculo, que era uma figura de Cristo para tratar com o homem. Mas aqui, no Novo Testamento, essa parte de evidenciar o nosso pecado, a nossa transgressão, ela permanece. Ela é importante. Romanos, capítulo 5, por favor, abram sua Bíblia novamente em Romanos, capítulo 5. Aqueles que querem ser salvos, vamos ler o capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, versículo 1. Fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6, 1. Paulo faz uma pergunta. Eu vou permanecer no pecado para que eu tenha mais graça? De modo nenhum.
Como vivermos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então aqui, irmãos, a lei, ela vai evidenciar. O Espírito Santo, irmãos, quando fala que ele convence o homem do pecado, ele traz na consciência do homem o que nós estamos fazendo. A parte pecaminosa nossa, a parte caída, vai nos expor. Isso é lei. Nós somos expostos. E agora eu tenho uma chance ainda, nessa era, de abraçar a cruz, abraçar a graça. Vocês se lembram de Davi exaltando a lei? No seu Salmo 1, ele exaltou a lei. Ele disse que a lei era perfeita, era maravilhosa, que a lei tinha tudo para ele. Ele era tão jovem, e como ele exalta a lei. E ele fala que o homem é bem-aventurado quando não anda nos caminhos dos ímpios, mas que guarda na lei, que tem na lei o seu prazer, a lei perfeita. Sim, aquilo era bom, mas chegou um dia que ele cometeu 2 pecados, adultério, e ele cometeu também um pecado de homicídio. E agora, o que a lei pode fazer para ele? A lei expôs a situação dele. E a lei disse, o salário do pecado é a morte. O que Davi fez? Se Davi ficasse ainda somente na lei, ele teria que ser morto. Ele correu para a graça, ainda que a graça não tinha sido manifestada, mas ele correu. E agora, irmãos, ele não ficou só em um conjunto de leis que expõem o Davi. Ele correu e começou a exaltar o Filho de Deus. Ele começou a falar do templo, que ele amava viver na casa do Senhor, amava viver nos átrios do Senhor, que é melhor ficar... Olha, irmãos, ele começou a exaltar, ele deixa a lei que o expôs, e ele corre para Cristo. Ele corre para dentro do Santo dos Santos, e ali ele alcança misericórdia. No nosso caso, hoje, a lei ela é importante. Quando você e eu somos expostos dos nossos pecados, nós ainda temos chance de correr para a graça. Porque, irmãos, aonde não há lei, aonde não existe lei, existe mais perversidade. Os homens seguem pecando, porque está tudo bem. Aqui nos Estados Unidos existe algumas autopistas. Se você está nos estados de deserto, algumas autopistas que você pode correr até 75 milhas por hora. E é aqueles desertos, irmãos, aquelas pistas que desaparecem de vista. 75 milhas você pode ir. 1,6 quilômetro cada milha, mais de 130 quilômetros. O carro sai rápido. Mas quando nós viajamos ali para aqueles estados no deserto, há pessoas que estão a 80 milhas, a 90 milhas, a 100 milhas. Existe a lei que estabelece que precisa correr 75, mas existem os transgressores que correm 100. Por que a lei colocou uma placa como representante e disse, você tem um limite de 75, se você passar, você é um transgressor? Se não existe lei, não existe transgressão. Os homens podem correr 200 milhas e se matarem rápido. Mas quando há um representante da lei, que é uma placa, está dizendo, aqui há uma lei, você não pode ultrapassar. Você precisa andar nesse limite, é para o seu próprio bem, é para o bem das pessoas. Deus, ele permanece nos expondo. Nós olhamos para a nossa condição, você é um pecador. A luz da nova dispensação, a luz da velha dispensação. Quando eu vejo Deus como a luz do mundo, eu sou exposto. Mas quando eu vejo Deus como a luz da vida, eu sou ajudado. Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, para aquela mulher adúltera. Não fuja de ser exposto. Essa geração, ela não gosta de ser exposta. Eles estão cometendo todo tipo de pecados. Eles se vestem de maneira praticamente nua, como o mundo se veste. Eles estão em todos os lugares totalmente nu. Se um irmão faz, eu também vou fazer.
Se a esposa daquele irmão se veste daquela maneira, eu também me visto. Se bebe aquele vinho, se bebe aquela cerveja sem álcool, eu também vou beber. Se comportam como se não tivesse alguém que vai julgá-los um dia. Vivem como os ímpios. Problemas na carne, problemas na alma e problemas no espírito. Uma adoração totalmente destruída, corrompida. Os seus altares caíram. O seu serviço foi destruído. E eu quero finalizar dizendo: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Nós não temos liberdade para vivermos pecando. A graça, ela não veio para isso. A graça não foi dada para nós vivermos uma vida caída, para nós vivermos de qualquer maneira. A graça foi dada como um presente para nós entrarmos na santidade. Deus nos deu a graça pensando na eternidade. E o nosso Deus é santo, e Ele sabe que por meio da graça vem o sangue. O sangue garantiu a graça. O preço que foi pago pela graça foi o sangue. O sangue conquistou a graça. Fomos comprados com alto preço. Quer dizer que o sangue conquistou a graça. E é por meio desse sangue que eu obtenho a entrada na eternidade. O sangue é o elemento mais importante que já tocou na terra, que já veio para a terra, que está na eternidade. O sangue, ele não só comprou, como ele trouxe uma era da graça, mas ele também reconciliou os homens com Deus. O sangue abriu esse caminho para a esperança dos gentios. O sangue nos enxertou na videira verdadeira. O sangue trouxe a esperança da ressurreição. O sangue é a vida de Deus para nós. Não creia naquelas doutrinas. Você tem que negar a sua vida da alma. Você tem que crescer em vida. A vida está no sangue. Se você tem o sangue, você tem a vida. Você não vai crescer em vida por um chavão, por alguém que está dizendo, nega que você cresce, estuda mais a Bíblia que você cresce. Não é isso, isso aí é uma doutrina morta. Se você tem a vida, você tem o sangue. Quando você começa a clamar o sangue, a invocar o sangue, a pedir o sangue, a se humilhar pelo sangue, a chorar pelo sangue, quando o sangue desce, a vida se manifesta. Você cresce em vida. Não cresce por uma doutrina, mas cresce pelo sangue de Jesus. É o sangue que vai garantir o seu crescimento de vida. A vida humana está no sangue. Se você tirar o sangue, você tirou a vida do corpo humano. A vida de Deus está no sangue. Se você tem o sangue, você tem a vida. Se você vive dependendo do sangue, você é alguém que está crescendo. Você está se amadurecendo. A justificação, ela garante a nossa justificação. O sangue garante a nossa reconciliação. O sangue garante a nossa justificação. O sangue garante a nossa transformação. O sangue garante a nossa conformação. E o sangue vai garantir a nossa glorificação. Aleluia! O sangue de Jesus. Isso não é brincadeira. Não creia nessas doutrinas por aí. Vai para o sangue. Se entrega no sangue. O sangue é o preço. Foi pago. Não para nós vivermos abusando da graça, mas para nós vivermos ocultos. O sangue nos torna santo. Quando você tem o arrependimento, você tem o sangue. Quando você se arrepende, o sangue vem. Quando você se arrepende, o sangue vem e você cresce em vida. Aleluia! Esse é o verdadeiro evangelho. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Há uma geração que despreza o sangue. Há uma geração que crê somente nas mensagens. Não, o sangue foi para nossa salvação.
do evangelho da graça. Eu preciso prosseguir para o evangelho do reino. Agora eu tenho simplesmente que me preocupar com a salvação da minha alma. E a salvação da minha alma está em eu negar. Negar o quê, rapaz? Deus está buscando pessoas sérias. Está brincando com Deus? Está brincando? Que doutrina é essa? Nós precisamos do sangue de Jesus. A nossa entrada na eternidade é garantida pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Acabou meu tempo? Quantos minutos eu tenho? Ok. Eu vou precisar terminar. Eu quero simplesmente orar com você. Amado Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, mas eu te agradeço muito mais pelo sangue que veio garantir a graça para nós. Senhor, quem creu em nossa pregação? Essa geração tem desprezado o Messias como aquela geração que o Messias os visitou há 2000 anos atrás. Senhor, nós estamos buscando outro Messias. Senhor, nós estamos buscando outros mensageiros. Quem creu em nossa pregação? Oh, Senhor, nos ajuda a valorizar a graça. Queremos seguir sendo expostos, porque ainda há tempo de corrermos para a graça. Ainda há tempo de corrermos para a graça. Oh, Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia de nós, da nossa família. Não queremos ficar como anticristo, Senhor. Não queremos ficar, Senhor, para outra dispensação. Tem de misericórdia de nós. Eu oro por essas famílias que estão no Zoom, que estão nas redes sociais. Eu os abençoo com a bênção do arrependimento da eternidade. Uma bênção que o Espírito Santo traga sobre eles, para que eles possam seguir se arrependendo, seguir ganhando sangue, seguir sendo justificados até o arrebatamento. No poderoso nome